O mundo rural Alô? é habitado por muitos seres. Os primeiros que nos chegam à vista são, talvez, os de cor verde. Em várias tonalidades que a primavera nos traz, os pastos, as plantas que brotam, as árvores que criam raízes e se conectam por uma camada extensa e complexa, viva sobre os nossos pés. As flores surgem depois, quando as chuvas ainda caem, mas o calor já se faz sentir. Vibram em cores diversas que nos encantam pela sua delicadeza e pelos seus aromas quase raros. A água, sentimos-la primeiro ao longe, pelo som que se propaga nos vales e encostas. Só depois nos chega a frescura que dela corre, dando vida a tudo o que pulsa. Depois, com um olhar mais atento, os insetos, que caminham e voam entre as matérias orgânicas da paisagem da qual também vivem. As aves surgem no cruzamento do nosso olhar, entre uma árvore e outra, ou em pleno voo, com penas de cores floridas e sons reconhecíveis. E os animais selvagens surpreendem-nos quando se revelam à vista desarmada. Ao chegar à aldeia de Idanha Velha, deparamos-nos com as pedras, muitas, montadas e remontadas ao longo dos séculos, servindo cada tempo. É entre essas pedras e toda a vida que as envolve que nos encontramos com as pessoas deste lugar. Gentes que vivem, habitam e coexistem com a paisagem que as rodeiam. Nesta segunda edição do Pela Terra, aprofundámos-nos ainda mais todas estas camadas do mundo rural. Mas foi na aldeia e com quem a habita que trocámos mais a vida e convivência. Escutámos com mais atenção as histórias, as memórias e cotidianos. Os seus nomes tornaram-se familiares e as suas rotinas mais próximas das nossas. Aprendemos que, quanto mais nos ligarmos à aldeia, mais nos aproximamos da paisagem. Percebemos que a vida entre nós está intimamente ligada à vida que nos rodeia e que é nessa realidade que coexistimos juntos. Boa tarde, bem-vindos ao Fardo Molhado. Não temos fardos porque realmente estão todos encharcados e estamos reunidos aqui desta forma. Quero agradecer a presença de todos e a força de todos estarmos aqui, mesmo com todo este dilúvio, que, sem querer, ao escrever este texto, estava a vislumbrar Pela Terra que foi mais do que foi o ano passado, do que este ano. Se escrevesse agora, acho que a água estaria ainda mais presente e não só ao longe. Mas esta chuva deu-nos muita aprendizagem, além dela ser benéfica para todos nós, mas deu-nos muita aprendizagem neste processo de voltar a fazer, ou criar uma segunda edição que é muito diferente do ano passado, de há 2 anos, de reinventarmos espaços, todos nós escutarmos como é que nos podemos adaptar a uma realidade que não estávamos à espera, e praticamente acho que conseguimos concretizar, incluindo vocês, públicos, uma segunda edição do Pela Terra. Bem-haja. Só para fazer um pouco a intenção do Pela Terra, a forma como pensamos o Pela Terra é convidar mais ou menos 8 artistas que durante o ano vêm a residir e conhecer este território, esta gente e este projeto nas suas várias estações, nos seus vários ritmos, e esse processo desse tempo é para mim muito importante, porque estar aqui agora, estar aqui no verão, estar aqui no inverno, conviver com as pessoas que estão aqui o tempo todo, faz parte e é a forma de entender o que é este Pela Terra, ou o que é que se pretende com este Pela Terra. Eu sou só um ser
deste conjunto de vários seres, desde a constelação de artistas que aceitou participar, a equipa que nos dá do Idem à Vida, que está super dedicada e motivada em concretizar este encontro, e foi bem testado desta vez. À comunidade que cada vez está mais próxima e, espero eu, a gostar de nós. E obviamente o público que depois deste ano, 2 anos quase de trabalho, se reúne para estes 3 dias para vir celebrar connosco. Enfim, eu emociono-me bastante durante todo este processo, por isso é só felicidade, é só felicidade. Não é tristeza. E expressão, essa expressão. E é isso, não quero demorar muito mais. Quero agradecer publicamente que a DG Artes tenha aceito a candidatura que fiz, a primeira candidatura que fizemos, e numa segunda edição consegui ganhar a candidatura, foi muito bom. À Câmara pelo seu apoio, ao Jornal do Fundão, Antena 2, enfim, todos os parceiros. E é isso, e desta vez convidei a Mariana, que vai moderar, o André e a Liliana. Vamos ter um tempo para isso e depois vamos ter um tempo para abrir. Temos aqui, penso que quase todos os artistas que participaram, o Flávio também do Idem à Vida, a equipa, por isso vamos ter tempo para conversar, ouvir. A intenção é mesmo, depois destes 3 dias de experiência, de estar, de escuta, de viver, de partilhar, ser um momento final mais de reflexão e entender se isto faz sentido ou não e o que é que levamos daqui. Bem-aja a todos e bom fardo. Obrigada, eu tenho. Obrigada, Duarte, pela apresentação. Então, só para vos explicar um pouco como é que isto vai funcionar, nós vamos estar aqui mais ou menos 1 hora, talvez um bocadinho antes. Eu sei que há pessoas que vão sair para Lisboa e para Tavira e para outros destinos. Portanto, vamos tentar mesmo cingir-nos a esse tempo. E, no fundo, o que nós planeámos foi receber aqui 2 pessoas que vão trazer 2 perspectivas. E estas 2 pessoas são pessoas que estiveram envolvidas no processo destas residências artísticas quase desde o início. Eles são a Liliana Coutinho, que é curadora e é investigadora e professora universitária. O trabalho dela é sobretudo na área da estética filosófica, e o André Barata, que é filósofo e é também professor universitário. Eles estiveram aqui em Idenha algumas vezes, reuniram-se também com os artistas que estão em residência, trouxeram referências e pensaram em conjunto também aquilo que iria acontecer, e foi aquilo que nós vimos nestes 3 dias. Foi também o resultado já de um diálogo que começou, não é a primeira vez que eles estão em conversa. E, portanto, tanto quanto eu entendo, foi-lhes pedido que fizessem uma reflexão agora, no final dos 3 dias, sobre aquilo que viram, o que é que levam daqui, e também para partilharem connosco algumas ideias que nos ajudam, de alguma forma, a arrumar agora aquilo que foi a nossa experiência nestes dias e pensarmos o que é que vamos levar daqui, não é? O que é que levamos daqui em diante? O que é que aconteceu? Eu estou aqui com este papel de moderadora. Eu fui convidada mais recentemente, estive na edição anterior, portanto vi isto a acontecer uma vez, e agora nesta segunda vez cheguei assim mais tarde e não sabia muito bem o que é que ia acontecer aqui. E vim com, se calhar, 2 ideias assim na cabeça que posso partilhar convosco e que têm a ver com o trabalho que eu faço também. Uma delas tem a ver com esta questão da linguagem e tem a ver com algumas autoras que eu gosto muito, nomeadamente a Vinciane Desprez, que é uma filósofa, e uma outra pessoa que é a Ursula Le Guin, e elas falam de uma coisa muito engraçada, meio misteriosa, que é a ideia de uma terolinguística, uma língua das coisas, uma espécie de uma escrita
a escrita dos animais. E a escrita dos animais e das esferas, e como é que nós podemos aceder a esse tipo de escrita, não é? Como é que nós entendemos os animais, como é que nós entendemos outros seres que não são pessoas? E, por outro lado, elas falam também da possibilidade de uma geolinguística, ou eu gosto mais de chamar tipo assim uma geofala, qualquer coisa assim. Como é que nós podemos também entender linguagens de coisas que são não vivas, não é? E quando nós ouvimos, por exemplo, até mesmo a descrição do que o Duarte leu no início, parecia um pouco que ele estava chegado à ideia, não é, de escrever as pedras de Idanha, ou estes fenómenos que acontecem aqui. Há sempre uma tentativa da gente tentar ler, entender, não é? Procurar compreender o que é que um lugar nos diz. E depois eu achei muito engraçado porque realmente em vários dos trabalhos de artistas que nós vimos aconteceu um pouco essa tentativa de eu achei, ou então eu é que estava à procura disso, mas por exemplo os Landra falaram dos nomes das espécies todos em latim, não é? Pondo assim o nosso conhecimento em contraste com aquilo que são resíduos ou vestígios que nós encontramos na natureza. Ou, por exemplo, ontem a Candela falava desta coisa bonita que era a linguagem como uma possibilidade de sincronização de uma comunidade, não é? E da estrutura óssea da paisagem de pedras. Enfim, nós estamos sempre a tentar um pouco entender, dar sentido e encontrar uma gramática ou assim vocábulos na paisagem para tentarmos entendê-los. Isso era uma ideia que eu acho que eu queria trazer e que depois sei que a Liliana e o André vão dar seguimento a isto e falar um pouco mais. Depois, a outra coisa que eu queria partilhar, e se calhar lia só um excerto de um livro que eu gosto muito, aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu estou sempre a falar deste livro, mas que é A Cidade e as Terras, do Essa, e é só um excertozinho que ele diz, em que há uma conversa entre o Zé Fernandes e o Jacinto, e há um pedacinho de uma conversa que eu vou ler, é mesmo curtinho. Então é assim: ó Jacinto, que estrela é esta, aqui tão viva, sobre o beiral do telhado? Não sei. E aquela Zé Fernandes além, por cima do pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia e o saber assim acumulado forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além que se chamasse Sírios e que aquele outro se chamasse Aldebaran. Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto e outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequenos. Tão pequeninos, desculpem. Somos a obra da mesma vontade e todos, Uranos ou Lorenas de Noronha e Sande, constituímos modos diversos de um ser único. As nossas diversidades esparsas somam na mesma compacta unidade, moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, da flor do trevo ao mar sonoro, tudo é o mesmo corpo, onde circula como um sangue o mesmo Deus. E nenhum frâmito de vida, por menor, passa numa fibra desse sublime corpo, que se não repercuta em todas, até às mais humildes, até às que parecem inertes e invitais. E, portanto, ele continua, enfim, nesta coisa, mas tem que ver, eu acho muito bonito este excerto, porque fala muito desta coisa que são os diferentes conhecimentos, não é? Que se põem tipo em questão. E então, a segunda ideia que eu queria trazer aqui era um pouco isto de quando se procura a linguagem de um lugar, ou quando se procura entender um lugar, estes artistas que vêm aqui como convidados e passam aqui uma temporada, não é? Para tentarem entender este lugar, que também eles trazem os seus conhecimentos e que esses conhecimentos, em parte, são muito úteis, em parte, são completamente inúteis, talvez. Em parte são ajustados, em parte não, mas há qualquer coisa que é uma espécie de uma tensão, não é? Que há entre quem é anfitrião, as pessoas daqui que recebem, e quem é convidado, estes artistas que chegam, e o que é que acontece aqui neste encontro, neste convívio. Que tipo de conhecimentos é que se cruzam e que tipo de tensões. E, portanto, com estas duas ideias, eu espero queria que vocês pensassem nelas, e agora passo a palavra primeiro ao André Barata, que nos vai falar de terra, de tempo e de terra, e depois vamos passar, ele vai fazer uma apresentação de cerca de 10 minutos, depois vamos passar à Liliana, e depois vamos talvez perceber como é que vocês reagem a isto, especialmente, acho que primeiro, talvez os artistas que estiveram em residência vão responder e depois abrimos a todos. De qualquer modo, interrompam e façam perguntas
se estiverem. Vou-te passar. Boa tarde a todos. Antes de mais, um obrigado ao Duarte pelo convite, um obrigado à Mariana pela contextualização. Bom, o que eu tinha prometido era falar sobre o tempo de terra, exatamente, é o que está no programa, e de facto o que eu pensei foi de que maneira a ideia terra me convoca a pensar o tempo de outra maneira. E a primeira dessas ideias é logo o que resulta justamente de um encontro. Os encontros nunca vêm dentro da medida da ideia que trazemos. O encontro transcende sempre aquilo que possamos trazer como ideia para o que fazemos. E o encontro aqui foi com a chuva, logo a chuva que mudou o programa e que me permite falar do tempo Terra desta maneira. É um tempo do ciclo da Terra, um tempo dos ciclos, um tempo em que a chuva programa, independentemente do nosso programa. E que há uma espécie de hubris. Hubris é um termo grego, não é? Que tem que ver com um certo desafio que fazemos às coisas e ao mundo quando achamos que podemos planear o mundo independentemente do mundo. E a chuva vem-nos dizer que não, calma, adaptem-se, ajustem-se, contem comigo. E isso é fazer descer o tempo à Terra, de alguma maneira, é fazer descê-lo à Terra. E é claro, nós, por exemplo, pensarmos que o tempo, em vez de medir os acontecimentos, não é, pode ser, de facto, parte dos acontecimentos, pode ser parte daquilo que é, por exemplo, o tempo da cozedura de um pão. E, a partir daí, nós organizarmos o tempo. Mas um tempo que é concreto, um tempo que é palpável, um tempo que, no facto, faz parte do mundo. Não é? E este primeiro sentido, que eu acho que é importante, que é trazer de volta o tempo aos ciclos, não é? Há um filósofo que eu gosto bastante, alemão, Sloterdijk, que diz assim: no sono, nos ciclos dos dias, não é? No sono, na noite, não somos nós que descansamos do mundo, é o mundo que descansa de nós. Ele inverte completamente a relação. E o Sloterdijk, ao dizer isto, o que ele está a dizer é, no fundo, que no nosso sono, os nossos ritmos são fundamentalmente cósmicos. Então, fundamentalmente, não teríamos o descanso que temos se a Terra não rodasse como roda à volta do Sol e, desta maneira, tivesse parte do cosmos. Eu penso que esta ligação é muito importante no nosso tempo. Eu tenho 10 minutos e tenho aqui vários pontos que eu queria falar. Um outro é o tempo que a Terra. De facto, o nosso tempo é um tempo muito abstrato. É o tempo. O Newton falava do tempo como uma grandeza matemática. É um tempo inflexível. O Kant, o Immanuel Kant, que é um outro grande filósofo, não é? Ou esse mesmo filósofo, não é? Também falava do tempo como uma condição transcendental. É uma coisa que está antes das coisas acontecerem. É uma espécie de conteúdo onde as coisas acontecem, mas ela não é parte dos acontecimentos. Eu acho que parte importante do problema que nós temos diante de nós é trazer de volta o tempo, não é, ao chão. O Bruno Latour diz como aterrar, é um filósofo francês que eu gosto muito, como aterrar, e esta ideia de trazer de volta à terra, trazer de volta ao chão. Parece que andamos todos em sobrevoo, demasiado abstratos. E este regime abstraído da existência é um regime de ausência, é um regime que nos ausenta, é um regime que nos põe, digamos, de alguma forma, apenas parcialmente no mundo, o resto sai. É um regime que não convive bem com o singular, por exemplo, e não convive bem com o estar. O estar é, de facto, estar aí. É deixar estar, é estar comigo mesmo, é estar convosco, é estar com as pedras, é estar com o Eduardo, é estar com a paisagem, mas o estar é, de facto, algo que me obriga a prescindir da diferença entre o essencial e o acidental. Não é? Tem tudo a contar. No estar conta tudo. Conta aqui o telemóvel, conta aqui eu estar descalço, a chuva, conta as contingências da vida, conta tudo. E este restabelecimento do estar é muito importante, de facto. Há um poeta mexicano, Otávio Paz, que dizia que era uma felicidade as línguas como o espanhol, não é? Ou o português, no nosso caso, distinguirem os verbos ser do verbo estar. Não é? Não significa que nós não sejamos, mas muitas vezes acontece que somos sem estar. E é preciso restabelecer um ser-estar. Que não é apenas eu sou a minha categoria, eu sou o professor universitário, eu sou o agricultor, eu sou o residente aqui ou acolá, mas eu não sou isso, eu sou isso e sou tudo mais. E só isso é que define o singular, não é? O singular é onde não há essa diferença entre o essencial e o acidental.
porque senão só somos categoria, só somos classe, só somos partes de qualquer coisa. E, portanto, é muito importante esta ideia de aterrar e valorizar o estar. Um ser estar e não um ser essência, um ser categoria, um ser que classifica. E, por outro lado, um tempo, realmente um tempo água, um tempo úmido, um tempo poroso. Eu não vou mencionar os trabalhos todos. Eu fui bastante misturado pelos vossos trabalhos artísticos nestes dias, mas alguns que vêm, não significa que alguns tenham tido menos importância para mim, mas alguns que foram bastante importantes para o que eu quero dizer. Um dos aspectos que me parece muito importante é exatamente o que o Guarda-Rios trouxe, o castor e a represa, que é uma barreira úmida. A ideia de barreira úmida é fantástica, porque traz este paradoxo. A água que retém a água, não é? É a umidade que retém a umidade. Mas se nós pensarmos bem, o regime em que temos estado a viver é um regime de impermeabilização. É um regime, a barragem, habitualmente, é impermeável. Não é? E há aqui um paradoxo agora negativo, que é, ela para as águas, mas não enraiza. As águas estão desenraizadas dentro de uma barragem. Mas as águas da represa enraizam e estão em movimento. Não é? Esta porosidade é fundamental. Mas nós vivemos num mundo, enfim, nós, em geral, não é, como tendência geral, em que impermeabilizamos tudo. Por isso é que tudo é plástico, na verdade. O plástico é o impermeável por excelência. Não é? Os conceitos que se definem de uma forma muito estrita, a recusa da ambiguidade, da ambivalência. Estas histórias que a Candela contou, e os amigos que se juntaram à Candela a contar, ou as canções, não é? Estão cheias de ambiguidade, cheias de lugares lunares, não é? Onde a ambiguidade está presente. E essa porosidade é fundamental. Portanto, há aqui quase que uma opção fundamental que tem que se fazer, e eu acho que isto é bastante política até, põe nestes termos mesmo. Ou concebemos o mundo como um conjunto de objetos fechados sobre si próprios, desde os conceitos, desde nós próprios, pessoas, não é? Às coisas à nossa volta, ou não. Entendemos-las como estruturas porosas, estruturas que estão em relação, eu não acabo aqui onde eu estou. Não é? E as palavras, a linguagem, aquilo que a Mariana falou da linguagem é muito importante, porque, de facto, um dos aspectos que me parece fundamental na capacidade de termos uma linguagem que não seja apenas conceptual, e que fica afónica, que não tem voz, é justamente devolver-lhe a voz, é devolver-lhe o canto, é devolver-lhe a matéria da voz. Não é? E isso passa muitas vezes por escolher palavras mais próximas de uma linguagem daninha, palavras daninhas, palavras que tenham, cujo sentido não esteja resolvido a priori. Porque esta ideia de resolvermos tudo a priori, de termos tudo muito bem resolvido num sistema necessário e que nos dá muitas certezas. Não, temos que ir para a vida assumindo a contingência e esse âmbito da incerteza profícua, não é? E que nos faz estar no mundo e perto do chão. Eu tenho mais 2 minutos e queria falar ainda de tempo de mistura. A terra muitas vezes é mistura. A terra é úmida, a terra é humus, e a terra muitas vezes é mistura. É a terra que se enfia dentro das unhas. Eu tenho as unhas todas cheias de terra neste momento, de estar por aqui. A terra que mistura. Não é? Esta ideia da mistura de uma espécie, tem a ver com a ambiguidade, uma espécie de, enfim, rejeição do modelo ascético, do modelo que separa e que claramente diz isto é A, isto é B, isto é C. Não, a mistura, o trabalho da falha, que não sei se está por aí, o trabalho da falha que mistura, de facto, os pigmentos, não é, para conseguir obter uma cor. E depois isso mistura-se com as saias que vão ser usadas pelas senhoras a cantar. Não é? A ideia da mistura tem que ser valorizada, não é? Não ter receio de nos misturarmos, não é? Eu estou a tentar misturar-me. Um encontro, por definição, é uma mistura. O encontro é justamente a garantia de que nos vamos necessariamente afetar e misturar. Última ideia. Não, eu tinha mais 2 ideias, mas eu deixo rapidamente. Há o tempo de passagem, porque a gente fala muito da passagem do tempo, mas também há um tempo de passagem, o tempo da passagem. A passagem do tempo é este que eu estou a fazer aqui, a contar o meu tempo. O tempo da passagem é o tempo que não mede, é o tempo que anuncia, é o tempo que nos transforma, é o tempo em que acontece algo que nos transforma
É o tempo que anuncia uma mudança, é um tempo que é acontecimento. Não está fora dos acontecimentos, é medir os acontecimentos. O tempo de passagem é fundamental porque é onde a gente se metamorfoseia e transforma. O Bruno Humberto tinha uma escada exatamente no meio de uma passagem, que é um rio. Sendo que a escada é um símbolo de passagem, uma passagem na passagem. A ideia de passagem é presente na represa, na ponte. E a passagem liga-nos, de facto, porque na metamorfose liga-nos. Bom, eu já passei os 10, queria só dizer mais duas coisas que eu acho importante. Uma ideia que teve muito presente é a ideia de ligação. Fernando Mota falou do Manuel, acabou o concerto dele com o Manuel Zimbro, a falar da perpétua ligação. Da perpétua ligação. E o Rodrigo e a Sara, não é? Naquela performance tremenda, não é? Em que lançam terra, em algum momento dizem a grande ligação ausente, a mistura de muitos com espaço para muito mais, para muitos mais, não é? Não era assim? Isto permite-me terminar só com mais uma coisa, que é, temos que ser muito críticos, mas há este muito mais, não é? Este muito mais. A presença faz-se misturando, faz-se estando presente, faz-se estando. O muito mais é... E se tentássemos sair da lógica da escassez? E se tentássemos deixar de pensar sempre que estamos a lidar com situações de escassez e pensássemos, olha, e onde é que está a abundância? Onde é que está a abundância? Porque a abundância não tem valor de mercado, geralmente. A abundância tem valor de mercado. O que tem valor de mercado é o escasso. Mas justamente nós temos que sair, nós que queremos mudar alguma coisa, temos que sair de uma lógica justamente em que estamos sequestrados por lutas pelo escasso, não é? E eu acho que queria acabar justamente com a abundância. E só uma última coisa, tem a ver com palavras também, e eu acabo aqui. Nós em português temos uma felicidade que é a palavra tempo serve para dizer a diacronia e a meteorologia. E isto faz-me lembrar um filósofo japonês, que é o Atsushi Tetsuro. O Atsushi tem um livro chamado A Antropologia da Paisagem. E ele diz qualquer coisa como isto. O clima é tão constitutivo da nossa subjetividade quanto a história, a cultura, a temporalidade. Não é? E acaba aqui, já passei muito o meu tempo. Obrigado. Obrigada. Fizeste os 7 tempos? 5. Só 5? Ok, então depois vamos descobrir um dia quais são os outros 2. Se calhar ainda voltas a eles. Mas é curioso terminares com esta ideia de escassez e abundância no momento em que passamos para a Liliana Coutinho, que tem trabalhado precisamente com este, não é? Vocês, quer dizer, não vamos chamar aqui os Açores, mas é curioso, se calhar, não sei se queres pegar se calhar por mais esse tarde. ponto. Mais tarde. Temos trabalhado precisamente com a ideia de abundância e da geração de abundância, revendo os valores que damos às coisas. Mas agora estamos para falar sobre este território aqui e eu resolvi vir sem expectativas acerca do que é que ia dizer, e escutando e observando o que é que estava a acontecer. Mas trouxe alguns eixos, algumas ferramentas, algumas eu até já partilhei com alguns dos artistas, que são ferramentas que vêm também do meu trabalho e do meu trabalho de investigação, onde eu me interesso muito sobre como é que a palavra, como é que a escrita, como é que a linguagem emerge de uma existência sensível, de uma relação com o sensível, com toda a relação com a dimensão sensorial e com aquilo que não é dito. E nesse contexto, eu tenho muitas referências, mas eu trouxe um pouco para orientar a minha escuta 3. Uma delas é um filósofo, David Abram, que é um filósofo norte-americano que escreve muito pouco. E ele escreve muito pouco porque lhe interessa muito a oralidade e a relação que a oralidade tem com o corpo, com a presença, com aquilo que se pode transmitir que não se pode escrever. E quando escreve,
é uma filosofia que é muito da ordem da poesia também. Eu já tive, enfim, já pude trabalhar um pouco com ele e houve uma vez que fomos para uma montanha e fomos para uma montanha escrever. Cada um se espalhou, éramos um grupo e cada um espalhou-se. Fizemos muitos exercícios, mas um deles era cada um ia para um sítio e quando algo da montanha lhe chamava, parava e começava a escrever. E depois voltámos todos a uma sala como estas, chamámos alguém que vivia naquela montanha para ouvir as histórias que tinham surgido. E quando acabou, a senhora que nos estava a ouvir estava arrepiada, porque aquelas histórias contavam a história de um incêndio que tinha acontecido. Para ela, aquelas histórias eram a montanha a contar a história do incêndio. Este é um gancho meu. Ninguém de nós sabia que tinha havido um incêndio naquela montanha há uns anos atrás. Outro gancho é a Elisa Lonconantileu, que é uma linguista mapuche, que trabalha na universidade, mas é também uma mulher, uma macha, uma mulher também ativista da cultura e da sabedoria, também feminina mapuche, um grupo indígena, um povo indígena muito resistente ali do território chileno. E ela, uma vez contou-me como é que a linguagem, aquilo que nós dizemos, a nossa palavra, aquilo que eu estou a dizer aqui, não sou eu que estou a dizer. Já foi dito, tem vindo a ser dito, e é uma ligação entre vários mundos. Na estrutura do mundo mapuche existem 9 níveis de mundo. Este onde nós estamos agora é só um. Este onde estamos aqui reunidos é só um dos níveis de mundo. E a língua é a ponte que faz a transição entre tudo isso. Então imaginem a amplitude que é a fala, o que é a responsabilidade, de certa forma, da fala, quando não sou eu que estou a falar. Não é? Quando não são só vocês que estão a falar quando abrem a boca. Não é? Então imaginem o ecossistema aqui que se abre. Outra referência que a Mariana também já referiu é a Ursula K. Le Guin, que eu não leio só como uma escritora de ficção científica, mas leio e tenho trabalhado, em breve vai sair um texto sobre isso, como filósofa. E ela tem este trabalho realmente sobre os múltiplos mundos, sobre a linguagem, um trabalho muito forte sobre a linguagem, também sobre esta língua dos animais, dos teralinguistas, e nesse mundo dos teralinguistas existe, por exemplo, uma linguagem, existem especialistas em vários, cada um de nós, se formos teralinguistas, podemos ser especialistas nas linguagens dos animais, e há uma linguagem de um pinguim especial que só consegue ser traduzido por uma mulher que é bailarina no Bolshoi, porque é uma linguagem que se pode traduzir só através da dança, só através do corpo, não se pode falar. Mas é uma língua, não é mais que uma linguagem, é uma língua, não é? É um sistema de signos. Então é a dança que a traduz. E o que eu vi nas várias obras, e é difícil em 10 minutos, e se calhar já falei demais, mas pronto, é difícil falar de todos, mas o que eu vi aqui nos vários, nas várias apresentações e nas várias performances que aconteceram, e eu não vi só performances apresentadas pelos artistas, vi outras também, não sei se vou falar delas todas, se calhar vou falar só de uma, mas o que eu vi foi muito isso também, expressões muito diferentes, porque cada um de vocês, não é? Estou a falar dos artistas agora em específico, tem uma forma de dizer e uma forma de trazer essa relação com este território que é muito específica e muito diferente uns dos outros, mas que criou estes momentos de correlação. A linguagem, mais do que dizer algo, informar algo, comunicar algo, serve a criação de correlação entre todos, não é? E aí existe aquela ideia que eu gosto muito, que é esta ideia de que eu sou responsável pelo que digo, tu és responsável por aquilo que ouves, porque somos mundos diferentes, somos múltiplos mundos, mas ao fazer isto, estamos a criar sistemas de correlação, de estar em conjunto. E acho que as obras que foram emergindo daqui foram correlações com a Terra, e correlações com a Terra que começaram, por exemplo, ou seja, correlações também com o mais que humano, portanto, uma linguagem com o mais que humano, que procuraram criar, que eu senti como movimentos também de agregação, que
de procura de fazer comunidade com a terra, por exemplo, no trabalho, se calhar não vou passar por todos, mas, por exemplo, o concerto do Fernando Mota, que também, como o André já referiu, termina também com este poema, que é uma espécie de louvor também à terra, e também de mote, acho que foi uma ótima maneira de começar o festival, que foi este mote para a interligação entre tudo, não é? O teu concerto, eu acho que falava logo dessa, ok, vamos tratar aqui de interligações, não é? De correlações. Os Landra também a fazer comunidade com a terra, não só através das palavras, mas também através da forma, até inclusive no momento final que eu acho que vocês fizeram ali naquela água, daquele túmulo, que é interessante porque é um túmulo, mas vocês criaram um composto com o túmulo, com a morte, e o composto é aquilo que depois vai dar vida, não é? Portanto, é essa transmutação que é a magia também, que depois podemos falar mais dela. Depois, esta questão, a faia também, e a forma como as cores, não é? E todo este trabalho com a linguagem também das plantas, que estão para aí, acho que toda a gente, muita gente vai levar um bocadinho dessa linguagem para casa, mas também uma comunidade não só com a terra, mas também com os da terra, não é? E vimos o concerto hoje da Mariana Ruth e o trabalho também com enfim, as mulheres que estão aqui, algumas, não é? Que cantam e que tocam o adufe. As histórias também do Bruno Humberto, que também trouxeram esse contacto também com as pessoas, aqui já mais com os homens. As histórias da Candela também. E eu se calhar vou só chamar a atenção aqui para uma, porque estamos a falar de congregação, não é? Chamar a atenção aqui para uma das histórias que me pareceram histórias muito antigas, mas foram escritas agora, não é? E uma das histórias, que é a soldadora, e a função da soldadora é precisamente essa de congregar, não é? Reunir, encontrar corpos que estão partidos, não é? Corpos, é extremamente violenta, a imagem que tu trazes é muito violenta, porque são corpos que foram rachados ao meio, não é? E a soldadora vai reunir, não é? Vai reunir, vai fazer esse trabalho de reunir. Mas se vai fazer o trabalho de reunir, quer dizer que algo está mesmo partido. Algo foi partido. E eu queria falar também das tensões, espero ter tempo, porque outra dimensão, e acho que é mesmo muito importante trazê-las, porque se nós falamos de comunidade e não falamos das tensões que existem na comunidade e das coisas que estão partidas, não estamos a fazer comunidade. Estamos a criar só uma espécie de... agregador, mas os agregadores têm tensão lá dentro. E eu espero conseguir chegar ao fim também daquilo que é essa tensão. Como? Já vamos falar da tensão. Primeira tensão, tenho 4 momentos. Primeira tensão, a primeira vez que dormi aqui, agora durante este momento, eu tive um sonho, tenho muitos sonhos. E sonhei que os conselheiros do Trump e do Putin tinham decidido que a coisa mais razoável de fazer seria lançar agora a bomba atómica. Portanto, foi um sonho um bocadinho aqui. Hoje de manhã tinha estado um bocadinho desligada das notícias, mas fui ver o público e vi a primeira criança morta de fome em Gaza, vi neste momento um anúncio de que os migrantes pobres, claro, os estrangeiros serão expulsos, portanto, algo que sempre aconteceu, mas porque é que foi feito agora este anúncio? E penso, nós estamos aqui neste fim de semana e estamos pela Terra. Se a Terra é Gaia, se a Terra é um ecossistema vivo, se a Terra é uma biosfera, a Terra é uma espécie de organismo que, ao nós agirmos num ponto muito concreto, quais são os túneis de propagação que nos ligam a estas tensões maiores? Como é que nós pensamos isto? Como é que nós pensamos esta comunidade e este fazer muito local de uma forma que percebemos quais são as propagações e como é que isso nos afeta também? Eu vou deixar só esta tensão em forma de questão. Outra, o grito do canto da Casa do Senhor Marrocos na performance do Bruno Humberto. Que sobrevivências é que foram deixadas no território deste tipo de regime de propriedade que impediu o grito e a fala da terra, das pessoas da terra, o grito da terra, não é?
e das pessoas. Que sobrevivências é que existirão? Foi uma questão que me surgiu de uma forma muito, muito presente. Como é que isto age no presente ainda? De que forma é que estamos a trabalhar para mudar a história? Depois, algo que eu chamei aqui o selvagem lúdico, não é? Que aparece na figura do castor dos guarda-rios, que é um selvagem, porque aquilo não é bem um castor, se vocês repararam, aquilo é uma espécie de informe, não é? É uma coisa. Aquilo é uma coisa e é lúdico, mas é um monstro, não é? É algo que é monstruoso no sentido em que não tem forma, não tem... tal como a serpente e os corpos cortados também são cortados por quem? Nós não sabemos, não é? Dos Contos da Candela. Foram cortados por quem? Há algo aqui que é, não é? Que mete medo e que é informe e que é uma coisa que há uma antropóloga que é a Nastasha Martin e que ela fala muito sobre o selvagem, sobre esta relação entre o humano e o animal. E a certa altura ela diz: eu não vou dar nome a isto ainda. Isto é um isso. Isso é um isso, é um ça em francês. E eu acho que isso como tensão, está aqui também a vibrar, não é? Mesmo de uma forma lúdica. E depois, última coisa, a tensão meteorológica, que foi a chuva, não é? E que nos diz que, se calhar, nós não estamos aqui a falar da terra, propriamente. Terra é uma palavra que vem do latim, que fala de seco. E este ecossistema onde nós estamos agora esteve-nos sempre a lembrar que isto é um ecossistema. Há um pensador, enfim, alguém que escreveu há 100 anos, para o ano faz 100 anos, Vladimir Verdansky, escreveu um livro que se chama A Biosfera. E ele dizia: a vida é um mineral muito complexo. Ele não separava as coisas em reinos da forma como nós aprendemos na escola, animal, mineral, vegetal. Quer dizer, a vida é um mineral muito complexo. E estamos num sistema vivo que é muito mais complexo do que só isto da Terra. Como é que lhe vamos dar nome? Que palavra é que pode surgir para além de Terra para dar nome a este sistema de tensões, de vibrações? Eu depois tinha aqui uma coisa, só que se calhar já não tenho tempo de ler, mas tinha aqui um pequeno texto de uma peça de teatro sobre esta questão da Terra não se chamar Terra e de nós nascermos dessas vibrações do som. E que palavras é que podem surgir destes sentires, não é? Que são sentires também daqui do território. Pronto. Obrigada. 10 minutos, mas pronto, obrigada. Uau! Muito bonitas estas ampliações e observações. Obrigada. Não sei se há assim, alguma reação imediata. Parecia-me um braço agora aqui, não? Àquilo que foi dito. Ou se calhar chamo a Candela e o Bruno se calhar a responderem um pouco. Não querem falar sobre. Ah, sim? Sim. Espera aí, se calhar tenho de se levar. Mas eu estava a pensar também, porque, por exemplo, no teu caso, este grito, não é, que foi aqui falado, e esse grito, tu chegaste a ele a partir de um processo particular, não sei se queres falar um pouco sobre isso. Pronto. Muito obrigado aos três, aliás, pelas belas observações e por estarem também a prolongar um pouco o trabalho que foi feito. Pronto, como eu vos tinha dito, o trabalho que eu fiz foi baseado em conversas que tive, sobretudo com homens, e basicamente depois compus vários quadros na paisagem, como vocês viram, e numa ideia um pouco também de criar uma voz que atravessasse a aldeia, que se focasse em tensões específicas, e usando também a paisagem como um fórum temporário. Todo o trabalho que é feito é sobre desejo e morte, que são os temas que atravessam
todos os trabalhos artísticos, assim, de forma geral, não é? Tipo, não podemos escapar disso. E basicamente aquilo que a Helena dizia sobre pensar a comunidade é pensar também nas tensões que existem. Eu acho que esta comunidade, obviamente, toda a história tem sido uma comunidade operária de trabalhadores de dois grandes proprietários, causou também um distanciamento de alguns habitantes que não quiseram compactuar com isso e que foram para fora. Ou seja, por exemplo, a cooperativa que existiu aqui, quase ninguém sabe quantos anos é que durou. Se fosse 20 ou 30 anos. Pergunto ao Sr. Armando, eu posso perguntar a alguns dos habitantes aqui presentes, ninguém sabe quando é que acabou a cooperativa. A terra, a certa altura, foi trabalhada por muita gente, e depois dizem que não havia gente suficiente e devolveram aos Marrocos. E provavelmente até pagaram uma indemnização, não se percebe muito bem. Não sei se o Flávio saberá. Pronto, há muita história para além da arqueologia e do roubo feita através dessa arqueologia aqui presente. Sim, é importante trabalhar sobre as tensões, mas também conversar e dialogar de uma forma, sei lá, tipo, ia dizer horizontal. Eu decidi fazer uma caminhada, atravessar a aldeia do Rio ao Rio, e obviamente podia não ter usado as histórias. As histórias é só mais uma camada das imagens, porque há coisas. O silêncio também é a alma do nosso encontro, ou seja, há coisas, o não dito é tão importante como o dito. E eu já estou a falar demais, por exemplo. Mas é este efeito, quando se agarra no microfone, depois podemos começar a falar, mesmo que as coisas não façam muito sentido. Mas pronto, tem sido um prazer e espero que possamos, ou seja, que não seja uma coisa também pontual. Tipo, gostaria de regressar e estou mesmo muito interessado nas histórias e na vida que não seja, ou seja, obviamente, tipo, nós procuramos sempre o extraordinário, mas o ordinário, que é o fazer, o diário, também é muito poético. Então, nessas conversas falamos sobre coisas, por exemplo, eu venho de uma terra de pescadores, de Peniche, e eu tenho algum conhecimento sobre peixe. Então, um dos ganchos para começar a falar com alguns dos maridos, ou com alguns dos homens que não estão aqui, foi para fazer perguntas sobre peixes, que eu sei que é uma coisa que aqui não se percebe muito bem. Os peixes são uma coisa um bocado mitológica. Havia 5 barbos depois da ponte. Depois ficamos ali. Tipo, então, eu estava a espicaçar um bocado as conversas através porque a mim interessa-me falar sobre peixes e interessa-me também o não saber e causar assim algum confronto. Então, mas aquilo tem tantas espinhas. Sim, não, mas aquilo antes apanhávamos os peixes à mão, era só por um balde, eles saltavam. O senhor Armando ontem também conheceu outro irmão do senhor Armando que veio visitar. A esposa dele vive ali em Monsanto. E o senhor Armando José Bernardo, e acho que eram para aí uns 7 irmãos, não era? Eram uns 7. Quantos é que? Uns 7. Eles eram 7 ou 8. E eles eram filhos. 9 irmãos. O senhor Alcinda sabe certeza. E eles viviam num moinho, certo? Ali nos Caldeirões. Então, eles tinham o seu próprio modo de viver. E também eram carvoeiros. E o senhor ontem estava a dizer, não, pá, o carvão agora é que ia dar, tipo, eles têm várias técnicas, fazer carvão, tipo, pôr água, etc. Então eles usavam o moinho, as pessoas levavam o trigo, eles moíam,
Então eles tinham o próprio negócio e depois também faziam carvão. Então são duas coisas que toda a gente necessita, não é? Tipo farinha e fogo. Isto para falar sobre os peixes. E o pai do Armando, a certa altura, que criou lá um açude, e dentro do açude criou uma armadilha em que os peixes subiam. É super cruel, mas havia tanto peixe que os peixes saltavam para a terra. Então eles subiam o rio e basicamente era só um gesto, era criar uma pequena barreira. Então os peixes a certa altura saltavam para a direita e pronto. E o Sr. Armando fala nisso com certo brilho. E pessoas que também morreram lá, tipo aquele é muito alto. De quem é, por exemplo, de quem é aquela propriedade? Os francos agora são 30, são imensos herdeiros. Pronto. Obrigado. Não, eu percebi que estes homens não estão cá hoje, não é? Não vão poder responder. Exato. Mas esta questão da recolha, não é? Aconteceu em vários dos projetos, de irem à procura das pessoas que vivem aqui há mais tempo, à procura de histórias. Foi assim. Não sei se alguém quer falar sobre isso. Obrigada. Se alguma destas senhoras quer falar sobre isso, das histórias que foram contando, partilhando com estes artistas que aparecem aqui. Não. Acho que o marido é que sabe mais destas coisas que eu. Será? Está bem. Mas isto aconteceu em vários dos projetos, não é? Os guarda-rios também fizeram uma recolha oral que depois tivemos a oportunidade de ouvir a certa altura sobre este território. A Candela também, não sei se na ampliação das histórias também aconteceu. A ampliação das histórias não houve recolha, exato. No, eu parto de unha etnografía de Daña Bella e de un libro de lendas da Beira Baixa, que, por certo, están en casa, vela. Eu deixo que a María João emprestou. Obrigada, María João. E depois fui ampliando eso con outras informacións, mas sempre escritas. Non é unha recolla oral, teria que tido moito tempo. Eu acho que sería unha coisa para se facer. Sí. Sí, mas para eso precisas moito tempo. E acho que pode ser unha cosa moito interesante. Estou moito interesada na raya, mas da raya toda. Eu moro en Tavira, non é? Que está super perto tamén de Ayamonte. E tamén há moitas historias e moitas coisas rayanas, non é? Entón, e isto sempre interésame máis, estas rayas. Mas sí, iso. Agora vou parecer super ingrata, non é? Depois de o Bruno ter agradecido, mas eu tamén agradeço a ser super lindas as vosas reflexões. Falava a Liliana estes túneis, não é? Que ligam uma coisa que pode aparecer aqui neste contexto absolutamente local, mas que se liga com outras questões que são muito mais transversais e planetárias, se quiseres, ou não é? Esta ligação de uma escala muito local a outra maior, não é? São temas que atravessam. Certamente para tu construires estas histórias tens acesso a conhecimento de outras histórias, de outros lugares, não é? Que se cruzam. Eu acho que todos sentimos aqui ontem à volta da fogueira que estas histórias tinham que ver connosco, com todos nós, não é? Claro, porque é unha composición, aquí há moitas citações de moitas outras historias e moitos arquetipos universais, então, por eso é que ten esa sensación de ser unha cosa que coñecemos e que é antiga. Por eso funciona un pouco, non é? Esta coisa, non é? Nos toca alguma coisa a nosa memoria que esquecimos, non é? Eso que falaba onte, non é? Algo que realmente basta un pequeno dispositivo para sentir que já coñecemos eso, só esquecimos. Mas é por iso, porque agora non vou, como se dice, destripar cada unha das historias, porque acho que non faz sentido, mas cada unha delas ten moitas situacións de moitas outras historias, non é? Tipo, o está a falar no almozo con Matilde, non é? Tipo, están as Mil e unha noites e están... que há millóns de situacións, há moitas outras historias que já están aí e há outras historias antigas, outras mitoloxías, pronto, está aí moito, ou seja, sempre son citacións, non é? Son como pequenos piscar de ollos así a outras coisas, iso.
Desculpe, non estou moito faladora hoxe. É que teño que ir a Tavira. Exato, tu vais ter que ir. Bom, se calhar, não sei, Sara e Rodrigo, se querem falar um pouco desta dimensão narrativa, porque vocês também fizeram esta transposição de coisas muito, não é, daqui, nós estávamos a olhar para esta paisagem, para o quadro ali ao pé da Sé, e olhar para a especificidade desta paisagem, desta planta, mas ao mesmo tempo a falar de dimensões transversais, não é? Pegando nesta ideia, mais uma vez, se calhar, do túnel. Sim, acho que são paisagens que se vêem repetidas em muitos lados, ou que se vê a transformação da paisagem, ou o uso dela, ou o uso dos humanos de diferentes formas, mas que eram paisagens, na verdade, que nós já queríamos trabalhar e ver com mais cuidado e pronto, nós fazemos muitas análises à Terra para também ter um acesso mais direto ao que é que está a acontecer nesse submundo, nesse micromundo, e perceber outras coisas que se calhar a olho nu não se percebe, ou com um olhar mais afastado. E essa questão da linguagem também é interessante para nós, porque é algo que nós nos batemos muito, tipo, há a linguagem científica, e depois nós desta vez tentamos também realmente forçar uma linguagem mais poética que no fundo descreve as coisas ou abre-as de outra forma que se calhar com uma linguagem mais rígida, mais descritiva, na verdade não conseguimos aceder a esses mundos que não são estáticos, que não são, né, que são porosos, que são mais que eles mesmos. Adeus, Candela! Obrigada! Beijinho! Candela, Candela! Desculpa, uma pequena distração. Mas, exato. É claro. Ela foi embora já. E fizemos aqui um bocado também a divisão das vozes, com uma voz mais descritiva, com outra mais científica, outra mais poética, e depois também a questão das vários tipos de imagem ou das várias ações que também são outras vozes, que são outras maneiras de descrever ou de mostrar coisas. E tentámos misturar isto muito para contar a história de uma sucessão também. Queres falar um bocadinho? Talvez. Queres falar aí? Segurei no microfone, que é para isto continuar a funcionar, que isto funciona a eletricidade de bebés. Eu acho que nós estamos sempre a discutir sobre como é que se faz as coisas. E tem que ser. Daí, de um lugar bastante tenso, vêm coisas bastante interessantes, que nem tu queres fazer, nem eu quero fazer. Mas fazemos com gosto. Não foi? E uma delas, como a Sara estava a dizer, é falarmos da separação. Queremos ou não queremos separar as coisas? Dentro do que nos é possível, nós em geral não queremos. Só que eu não quero com muita força e com muita intensidade, eu quero ser uma porcaria de um animal que anda aí a chafurdar tudo. Mas quando se faz arte, diz a Sara, convém que haja forma. E lá está o Rodrigo a fazer coisas numa timeline. Porque senão dá-me um machado para a mão e eu estou a rachar lenha o dia todo. Até ficar de noite e nem perceber que ficou de noite. Então esta tensão gera qualquer coisa que tem leitura. Até para mim tem mais leitura do que aquilo que eu faria se não me dissessem para. Então, do lado da Sara, também há coisas que ela faz que não faria. E nessa tensão percebemos coisas que às vezes nem conseguimos comunicar. E essa é que é a cena lixada. Nós estamos a perceber coisas sobre o mundo em que vivemos que vão ficar para sempre nessa relação, a relação entre coisas, nós e as coisas, e que nunca vai ser comunicável. Nós percebemos coisas sobre a Idenha, que nos dizem coisas sobre a Landa, que nos dizem coisas sobre a Península Ibérica toda antes da época do gelo, que nos dizem coisas sobre a origem da vida, que nós não conseguimos escrever. Conseguimos, só que chega um ponto em que ela nos enfada tanto que é como se eu estivesse a ler um paper que vai falar do cu da bactéria durante 1000 palavras e ninguém quer saber nada sobre aquilo, porque ela às tantas amanhã já é outra bactéria. Então há coisas que são noutras velocidades, há a compreensão que funciona noutras velocidades, ou seja, o tempo, mas a velocidade das coisas, a aceleração das coisas, que não é do mundo moderno, não é de nada, está a acontecer em escalas diferentes e não nos permite estar nos sítios todos a todo momento. Nós não estamos no sítio da microbiologia. Ela está em nós não estamos nela.
Enfim, não há maneira. E isso é um sofrimento que a gente tem muito grande. Porque nós estamos-nos a pôr no lugar deles, a falar das intrigas e das tramas e dos dramas e das novelas, da mitocôndria e do não sei o quê, porque é que esta faz energia, porque é que a outra é heterotrófica. É tudo inventado, pessoal. A ciência está a inventar para caraças. É tudo narrativa. Mas ajuda-nos muito a não dar passos estúpidos que nos matam dia sim, dia não. Ou seja, atenção. Sim, mas é engraçado porque nós próprios a ver também nos perdemos. É engraçado estás a dizer isso. Porque nós perdemos-nos completamente nessa linguagem científica da apresentação, mas depois encontramos-nos nesses momentos da linguagem poética. É engraçado isso. Queria só dizer mais uma coisa. No fim, o composto líquido é na realidade aquilo que nos salva, que não tem a ver com a linguagem. Tem a ver com criar contextos para ela acontecer por cada ser na sua escala, com a sua própria agência e siga. Ou seja, tu crias as condições para que as coisas façam o que podem fazer. E elas vão falar as línguas deles, e tu falas a tua, e está toda a gente na mesma coisa. Sim, vão comunicar de diferentes maneiras connosco, não é? E comunicação à parte, eles vão fazer coisas que tu sabes que são boas para ti, porque tu não existirias como ser complexo, multicelular, se não existissem aquelas dinâmicas todas há bilhões de anos. É uma interação, é uma comunicação, mas não é inteligível mutuamente. E nós estamos cada vez mais ok com esta ideia de que não é possível. Enfim, não é possível. A gente tem que inventar para ter uma linguagem em comum. E essa linguagem é inacreditavelmente insuficiente. Ela não serve para grande coisa. O que serve é o tal contexto. Morrer, por exemplo, é um contexto incrível para as coisas acontecerem noutra escala. Morrer, nós até íamos fazer uma coisa na performance que não fizemos, que era eu morrer no composto líquido, a puxar o eucalipto com umas cordas. Não aconteceu, estava difícil de organizar as coisas com a Aida e tal. Mas era isso, é uma das ideias que nós íamos, sobre a qual escrever e não acabou por ser escrito, nem fizemos, é a morte. É a melhor coisa que aconteceu à vida. A vida, quando inventou a morte, começou a reproduzir-se sexualmente e a morrer para a próxima geração ser sempre mais adaptada ao dia da manhã. Os seres que não morrem são inacreditavelmente arcaicos e não saem das fossas marianas nem das coisas abissais deste planeta. A gente não sabe nada sobre eles. Morrer é mesmo fixe. E a gente está ok com isso. A gente está ok com morrer e ok com não perceber nada do que os outros estão a dizer. Só uma nota sobre o composto líquido, que aquilo foi um exemplar só para a performance, mas queríamos deixar aqui assente que o Flávio e o Idem à Vida vão fazer um composto gigante líquido para espalhar por aí. Portanto, está assente agora. Bom, nós vamos ter que... exato, esta conversa infelizmente vai ter que chegar a um fim. Estávamos aqui, exato, portanto, mas os guarda-rios estão aqui, o Francisco e o Castor. O que o Castor tem a dizer sobre esta questão da linguagem? Castor. Castor. Até na pista de dança. Até na pista de dança. O Castor não falava. Não dizia uma palavra, ele entregava perguntas, desenhos. E tentava misturar-se com tudo. Acho que era isso que ele estava a tentar fazer. É isso. Está no tempo mistura, não é? O Castor integra-se aqui no tempo mistura. Sim. Certo? Boa, não sei se recolhemos mais alguém dos artistas que participaram. Gabriela, queres partilhar umas ideias? Depois, se calhar, retomamos. Não, é breve, não tão breve quanto o nosso Castor, mas breve. O que ficou mais comigo também, com tudo que todos trouxeram, foi tempo mistura. E estando aqui no backstage, no interno, já há alguns meses, não tive cá necessariamente fazendo residências, mas tive cá algumas vezes e sei bem também
como Ideia Vida, como Duarte, como Maria João e todos que fizeram parte aqui, que houve muitas tensões, de fato, mas elas são fundamentais. E se elas não existissem, se as linguagens não fossem tão diversas, se as realidades não fossem tão diversas, o Pela Terra não seria tão essencial, eu acho. Então, e muito atual, né? Essas são justamente, no fim, é por isso que a Liliana sonhou com o Trump e com o Putin, porque, no fim, é um pouco essa realidade aqui numa outra escala. E, enfim, eu acho que é precioso e é uma realidade que eu tenho dito aqui muito para a equipa. O que eu vivo aqui é algo... A minha realidade é do Oriente ao Ocidente. Assim, eu cresci em muitos lugares do mundo e eu vejo algo mesmo único aqui no Pela Terra. É algo difícil de se fazer e brutal. Obrigada. Só, se me permitem, 3 minutos. Só para também fazer aqui um apanhado e partilhar também um pouco a minha... o feedback daquilo que tiro destes dias. Dizer que quando me perguntam muitas vezes o que é que eu Ideia à Vida e o que é que fazemos e como é que fazemos, eu acho que estes 3 dias demonstrou um pouco o que é o Ideia à Vida, né? Que é este conjunto meio louco de coisas e espontaneidade e de várias formas de fazer várias coisas. E as coisas que retiro aqui e as mensagens de todos os artistas que participaram, que é efetivamente cuidar da terra e dos elementos e do rio e das proteções e das florestas e do solo, respeitar, né, as culturas, as pessoas, as histórias que ouvimos, mas fundamentalmente acho que a mensagem que queria passar é que desfrutem do processo, desfrutem do momento, dos vizinhos, dos colegas, dos amigos, das histórias que ouvem, porque no final de contas, como o nosso querido amigo de Ruslandra disse, no final não percebemos nada disto e no fundo é só uma interpretação e não importa se no final aquela área está ou não bem feita ou está 100% regenerada ou não. O que importa são estes momentos e portanto é isso, é desfrutar, seja de um jardim, de uma floresta, de um pequeno ribeiro que possamos regenerar ou até de uma comunidade. No final de contas é mesmo essa sensação de desfrutar, porque isto é mesmo muito curto e no final é isso que conta, é a viagem. Portanto, e obrigado a todos por terem participado e vindo. Não sei, Fernando, Mariana, se tem algumas palavras que queiram partilhar antes de fecharmos? Vou tentar. Porque, não sei, o meu trabalho foi um pouco diferente no sentido em que não foi tanto um trabalho com a comunidade. Foi um trabalho mais sobre a matéria e sobre o espaço. E de alguma forma foi também um pensamento de alguma coisa que se falou aqui de um movimento do local para o universal. E antes o poema do Zimbro não foi um afterthought, não foi um pensamento no final, mas foi uma coisa que veio depois, mas que tem um pouco de ressonância com um título ou uma frase de onde surgiu muitas destas momentos que integraram a performance, que é: a areia da praia já foi margem do rio. E então tem a ver com este movimento e tem a ver com uma reflexão ou com um trabalho que eu tenho muito feito, que parte do sonoro, mas também vai ter alguma filosofia, um pensamento metafísico, quase de partir do microscópico e partir do microsom para uma coisa maior e nesse sentido maior do que nós, que é a natureza. E por outro lado são várias camadas aqui, parte também de um pensamento que teve muito imbuído em muitos dos trabalhos que eu vi aqui e muito do que vocês falaram dos nossos corpos, no fundo, serem minerais, vegetais e animais também, ou de nós todos sermos isso. Pronto.
E acho que o meu trabalho cada vez passa mais por isso, passa por encontrar a vida no inanimado, sendo que nesta performance partiu muito de uma leitura que eu fiz do local, que é pedra e água, e que é esta terra que foi agregada num espaço que é terra, mas ao mesmo tempo foi erguida com pedra no meio da água. Pronto. E não é tanto um trabalho documental e, portanto, não é tanto um trabalho de história, mas para mim é mais um trabalho de vibração e de encontrar uma vibração do local, mas também uma vibração do local que nos remete para outros locais. Desculpem estar a transversar um pouco. Não. Muito obrigada. Acho que é isso. Acho que já acho que faz sentido. Mariana, faltas tu, se quiseres dizer uma palavra ou outra. Posso só dizer uma palavra? Bem, queria só usar aqui este microfone para agradecer aqui às senhoras que fazem desta experiência algo tão rico e tão nutridor para a minha alma, assim, para o meu coração. Vou daqui mesmo cheia. E não só vocês, todo este movimento, assim, muito respeito. Ainda hoje estava a dizer, não é? É preciso muita resiliência, muita perseverança para fazer algo acontecer com tanta chuva e tanto movimento à nossa volta, e admiro mesmo assim, a força da união neste lugar mesmo. Estou toda arrepiada, sério. É mesmo alto exemplo e levo comigo. Adoraríamos repercutir este movimento lá no Sul. Se alguém estiver inspirado, fala aqui com as Marianas. E sim, muito, muito grata a vocês, amigas, que se tornam amigas aqui, e pelo nosso momento de hoje, pela nossa oferenda, que com certeza a terra recebe com todo o amor. Bem-haja. Não sei se o Castor faz representar toda a perspectiva guarda-rios. Francisco, não sei se tens mais alguma coisa a dizer antes de terminarmos. Obrigada. Eu tenho a sensação que foi comunicado muita coisa aqui nesta roda. Fico contente de termos introduzido aqui um certo humor aqui no evento, de termos introduzido aqui uma ideia de jogo, também, que me parece que é muito importante nestas ideias da ecologia, da defesa dos rios, da água, que muitas vezes podem cair numa certa linguagem de propaganda, uma certa linguagem já um bocadinho de que isto é verdade. E então nós não somos biólogos, somos artistas plásticos que gostamos muito de investigar e ler sobre estas coisas muito complicadas, e gostamos de comunicar de uma forma nonsense, ou seja, de uma forma divertida, utilizando também um certo surrealismo, mas sempre em diálogo com o lugar e a partir daquilo que as pessoas nos dizem. Portanto, e é isso que fico muito orgulhoso do nosso resultado, porque os diferentes encontros que tivemos aqui, para mim, já foi trabalho. Este é mais um encontro, onde se calhar há uma materialização mais artística, mais plástica, e ficamos muito contentes da vossa reação relativamente ao Castor. Acho que surpreendeu, não sei, pensava que não ia ser assim tão bombástico, e era esse elemento disruptivo de um Castor que é só Castor, porque foi nomeado como tal. Ele pode ser outra coisa qualquer, ele aliás é feito com lã, portanto a contradição entra logo aí. E foi muito bonito o momento em que vos mostramos o rio e onde vos mostramos o lugar, que é muito pertinho do lugar onde a população quer muito construir uma represa, que eu não sei se alguma vez vai ser feita, mas fica o questionamento sobre esta questão da água. Como é que podemos trazer mais água a um território? Não é fácil, como diz ali o Flávio, não é uma coisa nada óbvia, mas fica a ideia e a discussão. E obrigado. Obrigada. Não,
eu acho que essa qualidade insólita do Castor, que nos deixou, tipo, eu acho que é mesmo muito forte, porque deixa-nos, por um lado, totalmente desconfortáveis, não é? No filme, na primeira vez que vimos o filme, as pessoas não sabiam, mas depois de repente toda a gente começou a rir, tipo, já não se aguentava mais, não é? Mas há essa dimensão que aquilo que é estranho, por um lado, mete-nos um certo medo, nós não sabemos como reagir, mas também provoca um certo desejo, não é? Há qualquer coisa assim muito... muito, muito forte na imagem deste monstros, como já foi aqui chamado. E lembro-me só uma conversa que eu estava a ter até com a Margarida, que é designer do Pela Terra, e com o Fábio hoje de manhã, não é? Que era com esta dimensão do convívio. Como é que nós podemos voltar, este sentido que faz voltar aqui, não é? Não ser uma coisa que se esgota. Por um lado, acaba amanhã e está tudo bem, não é? Está tudo bem, as coisas acabam, tem fim. Mas, por outro lado, também há uma espécie de um convívio que se potencia, não é? Por esta... não sei, queres dizer algo sobre isso, Margarida? Ficamos aqui? Não. Obrigada pelo design. Não, obrigada a vocês. Não, o que eu dizia, a Mariana tinha as suas preocupações, trazia as suas preocupações do que é que fica, como é que isto transforma, o que é que acontece ao trabalho que fica aqui, se os artistas lá vão com eles, e também o que acontece à população. Havia muito essa questão, e nós falávamos que fica estas sensações, esta vivência, esta memória, que vamos transportá-la para vários sítios. E aqui um bocadinho colando outra vez o que a Liliana disse, não é? Portanto, eu acho que foi um bocadinho isso que eu senti, pelo menos, e que senti outra vez, já senti há 2 anos e vou sentir. Também... Então fazemos assim, agora, exato, vamos, Gabriela... últimas palavras, depois Duarte, últimas palavras, não sei se... Mais 2. 1 minuto cada. Tá, rápido. O que fica, eu acho, puxando aqui do lúdico e do que a Margarida falou, para mim, e eu acredito que para muitos, é uma tensão, né, que sensibiliza a todos, pela beleza, pela voz, pela atenção em si, mas eu saio extremamente sensibilizada e eu tenho certeza que muitos aqui também. E é isso que, voltando também ao que a Liliana falou, do não precisar ir para o combate mesmo. Eu acho que é sobre isso, é sobre a escuta ativa, sobre a presença, sobre o estar. Então, pela terra sensibilizada. Obrigada. Sim, também, só alimentando este lugar, ou seja, para mim eu fico super feliz que estas coisas que fui tentando pensar de como desenhar este encontro se materializem dessa forma, porque na verdade sinto que há assim 3 momentos ou 3 lugares, que é o primeiro, que é esta coisa da constelação dos artistas, que penso e que junto, e neste ano juntava-vos a vocês também nesta constelação, e o encontro entre eles é já o início de tudo e a riqueza que isso faz, incluindo na prática depois a Faia faz saias para a Mariana, os Landra traz um composto para o Iave, os guarda-rios pensam num espaço no hipotético represa, o Bruno traz história, enfim, como é que estas coisas, porque há um lugar de encontro, porque há um lugar de tempo, isso acontece, não é? Então aos artistas, ao este território que é a comunidade, esta paisagem e o nosso projeto, e depois há este momento final destes 3 dias que para mim é mesmo um lugar de partilhar cultura, partilhar um lugar de cultura, partilhar um lugar de ver, de entender, de estar, de presenciar e no fundo de viver. Então o que fica, nós ficamos, não é? Eles ficam, nós estamos cá. E também o prazer de trabalhar num projeto destes que depois tem esta cara de pela terra durante 3 dias,
é porque nós estamos cá o ano todo e eles estão no terreno. A Maria João está na aldeia, eu estou a fazer um pouco a ponte entre essas coisas todas. E pronto, e fico muito feliz que se transforme nisto. Bom, então, eu só queria dizer mais 2 ou 3 coisas, um pouco na reação ao que vocês disseram. Não? Eu tinha uma referência que ando muito fascinado a ler, que é a Lynn Margulis, e ela tem uma teoria evolutiva que, ali mais para aqui para os Lander e para os Guarda-Rio, uma teoria evolutiva que é muito pouco darwiniana e que consiste em que o aparecimento de novas espécies surge da simbiose perene entre outras espécies. Portanto, ela se chama simbiogênese. E, portanto, em vez de ser por competição, na verdade, é por simbiose. E eu gosto de brincar um bocadinho com as palavras simbiose em grego, não é? Seria em latim, não é? Ou português, não é? Convívio. Convívio. Ou a Matilde no outro dia chamou a atenção que também podia ser convite. Convite. Eu acho que é por aqui que está a ideia de comunidade também, que é uma comunidade que também queria dar esta mensagem, que é, eu acho que não devemos pensar a comunidade a partir de nós e depois vamos ampliando. Não, vamos partir da comunidade procurando o que é comum, de facto. Já se falou o mineral, ser mineral, cairmos, termos gravidade, ocuparmos espaço, são as formas do estar. Porque isto permite pensar que, de facto, eu estou em comunidade com o Duarte, com a Mariana, mas também com a pedra, com o rio. Tudo isto é comunidade. Tudo isto é comunidade. Podemos chamar uma comunidade infinita, uma comunidade alargada. E porquê que é importante? Porque pressupõe que, então, essa pedra não é apenas um recurso, não é, ou não é fundamentalmente, não é apenas, isto já é uma forma errada de pôr a questão, fundamentalmente não é um recurso, fundamentalmente ela não é algo que esteja aí numa condição degradada, digamos, inferior ou subordinada. Então, pronto, eu queria deixar estas 2 ideias e só mais uma. Tem a ver com a floresta. A palavra floresta, em português, não é? Tem uma etimologia, uma corruptela. Meteu-se lá um L para vir com a flor. Mas, na verdade, floresta vem de forensis, quer dizer o que está fora, o domínio fora. É muito bonito esta coisa popular de meter lá um L na floresta. Mas a floresta, esta relação de exterioridade com a floresta, eu acho que é muito inspiradora, porque nos convida a uma espécie de abstenção cuidadosa do cuidado. Não estarmos sempre em cima, deixar as coisas ser, deixar as coisas... deixá-las ser, deixá-las estar, deixá-las emergir e acompanhar os ritmos, não forçá-los, não pressionar, não querer que as coisas sejam mais rápidas, não ser extrativista, não é? E pronto, eu acho que guardar esta relação de abstenção cuidadosa com o cuidado, ao mesmo tempo ter uma comunidade alargada em que nós procuramos o que é comum e o comum passa tão simplesmente por coisas como eu caio como a pedra cai, eu ocupo espaço, eu estou neste tempo. Não é? Esta comunidade alargada, com esta atitude, eu acho que isso já faz muita diferença. E pronto, calma aqui. Bom, eu queria só, porque me interpelou também naquilo que eu tenho dado a pensar em termos da relação entre a linguagem e o sensível, aquilo que o Rodrigo referiu sobre não podemos escrever sobre isto que estamos a sentir, não podemos comunicar nada, não é? E não faz mal. Eu gosto de pensar um pouco de uma outra maneira. Se calhar não podemos usar a linguagem como temos usado, que é de uma forma prescritiva, que é até mesmo com boas intenções, quando dizemos devemos fazer isto e não aquilo, o que é bom é ir neste caminho e não naquele, e às vezes certos projetos, não é, convidam muito a isso, principalmente estes que querem fazer algo puro, não é? Então há esta dimensão prescritiva da linguagem que de repente fecha. Não é? E a ciência também tem muito isso. E tu disseste, isto é tudo uma invenção, não é? Sim,
Não, mas um átomo não é um átomo. Tu entras num átomo e um átomo não é uma coisa indivisível. Um átomo, tu entras lá dentro e aquilo é o universo. E é mesmo tudo uma invenção, no sentido em que nós construímos tudo isto. E a ficção, isso é uma dimensão que me interessa imenso. A ficção é um fazer também, não é? E é um fazer de mundos. E a linguagem e aquilo que nós podemos dizer também pode ter essa precisão do fazer, não de ter a tentação de prescrever ou de dizer o que é ou como é, mas de ser aquela palavra que toca e faz vibrar as coisas e se calhar é nessa vibração que pode haver alguma correlação e algum entendimento, mesmo que não nos percebamos exatamente aquilo que tu estás a querer dizer ou aquilo que eu estou a querer dizer, mas pôr-nos em vibração conjunta, não é? E isso é outra coisa, é uma outra forma de ativar as palavras. Pronto, era só isto. Exato. Tudo bem. Bom, mas eu acho que foi muito bom este momento de conversa. Eu acho que, como dizia o Francisco Pinheiro hoje de manhã, se calhar há vontade de haver um encontro depois do encontro. Mas pronto, isto só quer dizer que vamos voltar, que certamente vamos voltar a esta conversa mais vezes. Obrigada a todos pela atenção e boa viagem, para onde forem.